A gente está no 10º vídeo, né? Já falei fiz vários vídeos, caminhos que levam a ter uma qualidade de vida, né? Já falei de como somos formados, a qualidade de vida, a sustentabilidade, a agricultura orgânica, a fisiologia e o metabolismo, para vocês entenderem como é que age o alimento no nosso organismo, né? Os 4 elementos sutis, os 4 elementos grosseiros, os 3 sutis, que é a mente, a inteligência e o ego, né? Falei de uma gama de variedades de coisas para que vocês possam fazer escolha e ter uma boa qualidade de vida. A gente só pode ter qualidade de vida quando a gente conhece inúmeros caminhos, e esses caminhos só nos levam a coisas saudáveis e a boas escolhas, quando a gente escolhe o bem. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a alimentação saudável e os alimentos funcionais, como é que age ele nas nossas células, se um alimento tem poder como um remédio, sim, em prevenir ou curar até mesmo algumas doenças, tá? Algumas pessoas vão controverso, mas eu vou provar para vocês que um alimento ele é 100% remédio. Bom, nesse sentido, a boa alimentação é fundamental para se ter uma qualidade de vida. Eu já falei em vídeos anteriores, né? Que através da alimentação é que forma o nosso osso, o nosso tecido e esse nosso comportamento, né? E isso ocorre quando a gente se alimenta, esse alimento é transformado em moléculas menores e o intestino absorve esses nutrientes jogando na corrente sanguínea e surtindo um efeito no tecido específico. Tá? Os alimentos absorvidos são carboidratos, lipídios, proteínas, ou seja, macro e micronutrientes, tá? Eles devem ser quebrados e fragmentados em moléculas menores, tá? E micronutrientes. Daí essa quebra ela se dá em 2 formas para ser absorvida. A forma mecânica, que é através da boca, em salivação e mastigação, né? Ali já vai quebrando inúmeras propriedades nutricionais, né? Principalmente carboidratos, e a química, através de enzimas digestivas secretadas pelo fígado, vesículas e pâncreas, que faz a degradação desse alimento no nosso organismo. Por exemplo, as enzimas proteases e as lipases, que degrada a proteína, a lipase e os carboidratos. Enfim, e aí logo o intestino delgado absorve esses nutrientes quebrados e pela parede dos capilares do intestino faz essa absorção de nutrientes, quebrando em moléculas menores. Só que os lipídios não conseguem atravessar esses capilares do intestino, né? Mas eles entram nos vasos linfáticos e nas artérias, para você ver o perigo. Tá? Ele atrai os linfos, são debaixo das axilas, na virilha, no tornozelo, atrás, enfim. E aí somente os ácidos graxos conseguem, de caderno pequeno, conseguem atravessar esses capilares intestinais, tá? Bom, como o alimento funciona na célula? Como é que eu como? Será que vai me curar uma dor de cabeça? Será? Bom, o alimento como um fármaco ou um químico, depois de dentro da corrente sanguínea em moléculas menores, ele pode alterar as funções fisiológicas de um modo específico. Por exemplo, o chá que eu tomo agora, meu chá de camomila, ele me dá sonolência e me relaxa, ele atinge a parte do meu sistema nervoso, me deixando muito mais relaxada. Por exemplo, o energético que a galera toma direto aí na noitada com álcool é um estimulante, em excesso te dá ataque cardíaco, te dá problemas no coração e você fica ligadaço a noite inteira. Então, um alimento tem todo o poder, sim, sobre a sua fisiologia. E quando a gente come esse alimento, bota para dentro, pior ainda, ele sofre reações bioquímicas. Ele pode entrar de uma forma saudável e, dependendo da composição química, ele se transforma em uma bomba atômica dentro do seu organismo. É mais ou menos isso aí. Então, para que um nutriente tenha um efeito no organismo, ele precisa se ligar a uma molécula-alvo, tá? Através de receptores fisiológicos. Ou seja, aqui é a minha célula e aqui tem um receptor que faz a ligação, o recebimento dessa substância química para poder ter um efeito nessa minha célula, por exemplo, no coração se disparar, tá? Então, esses receptores são macromoléculas que ficam na superfície da célula. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Precisa da substância química para se ligar à fechadura e ter um efeito fisiológico, tá? O nosso organismo tem 4 principais moléculas-alvo: as enzimas reguladoras, as proteínas que formam os canais de transporte, as proteínas que formam os canais iônicos, por isso excelente a reposição dos eletrolíticos, dos minerais, dos íons, e os receptores feitos de macromolécula, tá? Onde a gente recebe essa substância. E serve para emitir sinais químicos entre uma célula ou outra do mesmo tecido ou de tecidos diferentes. Por exemplo, atinge um osso, todo o nosso corpo tem receptores. Então, o meu osso, a célula do meu osso tem, a célula do meu coração tem receptores, o meu cérebro tem receptores. Então, aquilo que eu como especificamente vai atingir a uma célula do meu corpo específico, tá? Assim, que comunica através desses receptores substâncias liberadas na corrente sanguínea. Então, muito cuidado com aquilo que você põe para dentro. Karina, por que um fármaco cura mais rápido a minha dor de cabeça do que um alimento? Vou te explicar. Imagina que uma aspirina, ela é
nada mais nada menos do que ácido acetilsalicílico, né? É um dos anti-inflamatórios mais populares do planeta, tá? Ele serve para tudo quanto é tipo de dor de cabeça, dor na junta, dor muscular, etc e tal. Só que o morango também tem acetilsalicílico. O brócolis também tem acetilsalicílico. Eu acho que eu não tenho uma dor de cabeça há muitos anos. Muito tempo mesmo. Karina, mas, poxa, eu vivo com dor de cabeça, estresse, eu tenho que tomar acetilsalicílico, eu tenho que tomar aspirina. Cara, acontece que a aspirina, ela é retirada, uma supposição, tira lá do morango uma substância acetilsalicílica, tá? E aí o fármaco, o químico, o farmacêutico, introduz outra molécula química criada por eles para atingir esses receptores muito com mais velocidade do que o alimento morango, que vai gradativamente atingir aqueles receptores. Porque o morango é natural e a aspirina acetilsalicílico, de forma química, ele foi introduzido uma molécula química para ele chegar mais rápido do que o morango, que é natural. Olha que interessante. Tá vendo? Só que se eu tomar a aspirina ou acetilsalicílico de forma química, criada pelos farmacêuticos, o que acontece? Excessivamente, me dá azia, me dá gastrite e causa câncer e úlcera. Consuma a vida inteira, qualquer dorzinha de cabeça você tomar. Karina, mas como é que eu faço para que eu não tenha dor de cabeça através da alimentação? Eu vou fazer uma poupança alimentar. Eu vou comer constantemente o morango, porque ele contém acetilsalicílico. Ele tem uma substância que faz curar minha dor de cabeça, minhas dores nas juntas e musculares. Como? Então, conforme eu vou comendo ele excessivamente, não, gradativamente, esporadicamente, tendo uma alimentação saudável, rico em acetilsalicílico, eu vou acumulando essa substância no meu organismo, que lá na frente, dificilmente eu terei uma dor de cabeça. Você percebe a diferença? Então, cara, por que eu não tenho uma alimentação saudável que vai me evitar minhas dores, do que eu fazer uma bagunça no meu organismo e viver de remédio? E o remédio, ele não cura, entendeu? Ele tampa aquele buraco ali momentaneamente, ainda mais se você tiver com um problema grave e você toma um remédio, se você está sentindo dor, alerta de alguma coisa, entendeu? Então, quando você faz uma prevenção com uma alimentação, você não tem TPM, você não tem dor de cabeça, você não tem problemas neurológicos, você não tem depressão. Então, você vai mexendo nos seus receptores com alimentos específicos. Gente, Só que acontece o seguinte, para que esse alimento tenha esse efeito no órgão específico e nos receptores específicos, nos receptores fisiológicos, esse alimento precisa ele tem uma sinergia com o alimento ou outro. Por exemplo, o alimento precisa estar em sinergia com os outros alimentos. Ele isolado, uma substância isoladamente, ele pode até causar danos à sua saúde ou acelerar ou desencadear uma doença. Por exemplo, o arroz, ele não foi feito só para comer sozinho, ele precisa do feijão. Então tem enzimas que compõem o arroz e o feijão, um depende do outro para ter um efeito no nosso organismo. Eu não estou falando se o arroz comum e o feijão, mas para você ter um bom efeito natural à sua saúde, bota o arroz integral e o feijão azul. E aí ele vai atingir muito mais rápido aquele receptor, quase que um químico. Você está entendendo? Eu vou explicar lá na frente na parte dos funcionários. O ômega 3, por exemplo, ele precisa estar em sinergia com uma vitamina E, um antioxidante. Não adianta nada. O ômega 3, que é um ácido graxo, bom para as suas artérias, mas ele sozinho ele acaba dando placas no seu organismo. Então ele precisa da vitamina E para oxidar essa gordura e aí assim fazer a limpeza nos aterônomos. Por exemplo, o beta-caroteno, esses dias a doutora Flávia Cifra estava falando sobre um estudo que teve sobre pessoas com câncer pulmonar, onde que o beta-caroteno ele tem poder antioxidante e tal, previne o câncer, etc e tal. Só que o beta-caroteno isoladamente foi dado a um certo grupo de pessoas que estavam com câncer, ou seja, ele acelerou, as pessoas estavam morrendo porque estavam tomando esse beta-caroteno sozinho. Ele precisa de uma outra substância que nele contém para que previna essa doença. Então, uma substância isoladamente, ela pode danificar o seu organismo, pode gerar até as doenças. Tá? Então, o alimento certo, com sinergia a outros nutrientes, ele vai ter uma resposta fisiológica 10 e muito mais rápida e eficiente. Eu falei agora, ontem eu falei da sinergia de um alimento com o outro, né, para poder atingir os seus receptores específicos com mais eficácia e eficiência. Então é notável que depois de tudo que eu venho falando nos outros vídeos, que a boa alimentação tem todo o poder sobre a saúde do indivíduo, tá? Nos vídeos anteriores, eu sempre falo sobre do que eu penso, do que eu passei, do que eu estudo, baseado em artigos científicos de literatura e no meu próprio estilo de vida, né? E nisso eu sempre posto vídeos em seguida de médicos muito bem posicionados no mercado da área da saúde. Acredito eu
que não são esses coaches momentâneos que oferecem grandes resultados em um curto espaço de tempo, né? Eles são médicos muito bem estudados, que falam com propriedade sobre saúde e com muito carinho e respeito ao próximo, né? Nem que a doutora Flávia Sif, que eu sempre estou postando, né? Eu a chamo de terrorista funcional, porque ela modifica qualquer célula danosa através de uma boa alimentação. A doutora Rita Cadiz, que é a rainha dos MMA, dos produtos de atleta, entende bem, eu trabalhei minha vida inteira com ela praticamente, né? Aprendi muito sobre suplementação com ela. Não posso estar falando muito sobre suplementação, conheço muito bem, só que as pessoas estão perdendo a forma de se alimentar, então eu foco muito nessa área, tá? Dr. Samuel Dalilache, cara, ele é um excelente médico, ele consegue unir a ciência e a natureza numa sinergia harmoniosamente bem, numa harmonia assim fora do normal, né? Eu adoro os vídeos dele. Doutora Larissa Mies, do Departamento Geográfico da USP, que sabe tudo sobre agrotóxicos. Enfim, eu falo o que eu penso, o que eu estudo, e aí eu vou compartilhando esses vídeos com pessoas, eu vou postando para dar mais credibilidade, porque eu não vou ficar postando referência bibliográfica e tal. Nos meus trabalhos acadêmicos eu sou muito certa, mas aqui não dá para ficar botando livro tal, etial e tal, não dá, né? Não cabe. E aí, aquilo que eu penso, eu vou lá e jogo o que os médicos muito bem renomados, posicionados no mercado, combatem com os mesmos pensamentos que o meu, tá? E aí, quimicamente falando, os alimentos têm todo o poder sobre o nosso metabolismo. A nutrição corresponde aos processos gerais da ingestão e conversão em substâncias alimentares e nutrientes para manter a função orgânica funcionante. Então, na verdade, é uma bioquímica dos nutrientes. Eu como meu alimento para me gerar energia, movimento, falar, dar tchau e até mesmo para dormir. Eu preciso ingerir energia através de nutrientes alimentares para me ter um vigor físico, uma energia, assim, por diante. Então, dependendo daquilo que eu estou ingerindo, pode me gerar uma saúde ou não. As minhas células. A alimentação tem todo o poder sobre a nossa fisiologia, tanto que se um indivíduo tiver problemas neurológicos, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, ele não deve consumir alimentos ricos em cafeína, taurina, que piora a sua situação. O indivíduo que tem problemas renais também não pode consumir certos tipos de suplementação, o leite, né, por causa do cálcio, e assim por diante. Então, a gente tem que ver o que a gente come direitinho. Hoje nós vivemos na sociedade do corpo perfeito, né? E só Deus sabe o que é feito para se ter esse corpo perfeito. A busca por um corpo esteticamente perfeito e a falta de uma cultura corporal saudável tem levado a população a usar de forma errônea e abusiva substâncias que possam potencializar no menor espaço de tempo possível os seus desejos. Dentre eles, as pessoas estão consumindo anabolizante, os suplementos vendidos de forma errônea, por exemplo, os termogênicos, eu falei, em pessoas que têm depressão, né? O cara passa por um quadro depressivo e, opa, tô bem, vou pra academia, vou malhar, chega na lojinha lá, o cara dá uma gama de variedade de termogênico para ele, sabendo que futuramente isso vai piorar o quadro dele. Se ele é um cara que tem bipolaridade e depressão, porra, não é para dar termogênico esse cara. Não é uma pessoa que tem problemas de fígado, e aí o cara vai lá e vende fitoterápico com tintura cheia de álcool. Então, enfim, então por falta de uma legalização rigorosa que autoriza essa venda de receita pelos nutricionistas, até mesmo a indústria está lançando cada vez produtos novos, prometendo os milagres, então essa venda está assim, à torta e à direita. Paralelo a isso, os profissionais de educação física vêm estimulando o consumo desses produtos como se eles fossem bebés na área, né? Profissionais de educação física é uma coisa e nutricionistas são outra. Correndo assim, essa doideira toda, e começa a correr as doenças crônicas metabólicas, formando assim a síndrome metabólica, que são as doenças contemporâneas causadas pelo estilo de vida errôneo. Nós sabemos que hoje as elites só vivem de suplementação, tá? E a classe menos favorecida vive de fast food, de lanchinhos, batata frita, de hambúrgueres, etc. e tal, né? Então não tem uma alimentação adequada. Então as elites vivem de potes de suplementação, e quem tem pouco conhecimento, ou seja, está vendo uma convergência, nenhuma classe nem outra está tendo uma alimentação legal, ocorrendo assim a desnutrição e as doenças metabólicas, né? Ocorrendo assim as doenças crônicas, metabólicas, formadas pelo síndrome, formando a tal da síndrome metabólica, que são as doenças contemporâneas, causadas pelo estilo de vida errôneo, né? Errado. Bom, eu vou falar algumas degenerações que a alimentação pode causar, tá? A degeneração hidrópica, que é uma intoxicação endógena do fígado, né? Uma lesão celular reversível caracterizada também pelo acúmulo de águas e eletrolitos no interior da célula, causando o desequilíbrio eletrolítico, né? A agressão das bombas de sódio, potássio, né? A interferência na integridade da membrana para os radicais livres, alteração na produção de consumo do ATP, né? Etc. e tal, levando ao excesso de água no interior da célula. A degeneração hialina, que é uma degeneração no fígado, também hepatite, o alcoolismo, levando até o câncer hepático, né? Caracterizado pelo acúmulo de proteína. Então os radicais livres agem sobre essas células, levando à peroxidação das mesmas na formação do corpúsculo no interior da célula, ou seja, também o excesso de proteína, o excesso de carne, causa envelhecimento celular, várias outras coisas. A degeneração gordurosa, a esteatose hepática, a lipidose, né, que é caracterizada pelo acúmulo de gordura no citoplasma das células, então causa
estetose, problemas no fígado, problema nas artérias, colesterol, triglicerídeos, entre outras mais. Então, se eu beber água demais me causa dano, se eu comer proteína demais me causa dano, se eu comer gordura demais me causa dano. Então, quando eu ingiro um alimento, ele sofre reações bioquímicas dentro do meu organismo, podendo virar uma bomba atômica dentro do meu organismo. Então, através da alimentação, proporcionamos a energia ao corpo por meio de alimentos que escolhemos comer. Eles nos fornecem os nutrientes essenciais para uma vida saudável e nutritiva ou não, tá? Mas muitos de nós, além do consumo excessivo e errôneo, tais como substâncias, suplementações anabólicas, drogas ilícitas, além de nos tornarmos viciados, eu não, vocês, em dietas cheias de gorduras, sem sal, sem minerais, açúcares em grandes quantidades, excessivas, né? Causando grande dano à nossa saúde e nos viciando, né? O que eu penso é o seguinte: precisamos de uma revolução alimentar, né? Uma revolução sistêmica, onde ela só ocorrerá quando o público for dotado de entendimento nutricional, tá? Gente, não adianta a alimentação que vai te gerar saúde, você vai arrumar dinheiro, você vai trabalhar, você vai ter uma vida social. Se você não come, meu irmão, você não vive. E se você come mal, você vive doente, tá? Estressado, rancoroso, vive batendo porta, quebrando tudo, entendeu? Quando você não tem uma alimentação saudável, faz dano às degeneração celular. Então, se você tem uma vida muito corrida, só com a alimentação tradicional não vai dar não, gente. Então, só alimentação baseada em alimentos funcionais e planta que vai te gerar saúde, uma qualidade de vida e uma energia fora do normal. Agora vamos entender o que é nutrição funcional. A nutrição funcional é uma maneira dinâmica de abordar e prevenir e tratar desordens crônicas e complexas. Aqui um artigo. Desordens crônicas e complexas através de correção dos desequilíbrios que ocorrem devido à inadequação do ar que respiramos, da água que bebemos, dos alimentos que comemos, o exercício que praticamos e das alterações emocionais que passamos. Bom, e o que são os funcionais? O que são os alimentos funcionais? Nos outros vídeos eu falei sobre os alimentos funcionais, né? Eu falei sobre produtos funcionais, nesse eu vou falar sobre os alimentos funcionais. Bom, os alimentos funcionais são os alimentos que oferecem estratégias consistentemente para corrigir distúrbios metabólicos, resultando em redução dos riscos de doença e manutenção da saúde. A sua classificação ele se dá em dois modos: quando a fonte é de origem animal e de vegetal, ou quando os benefícios que oferece atuam em 6 áreas do organismo: no sistema gastrointestinal, no sistema cardiovascular, no metabolismo, na diferenciação celular, crescimento e desenvolvimento, no caso das mitoses, evitando câncer, né? O comportamento fisiológico e a ação antioxidante. Um dos alimentos funcionais são os naturais e integrais. Não dá para me falar todos, entendeu? Vou falar resumidamente alguns, tá? Em específico. Um dos alimentos funcionais são os naturais e o integral, que eu consumo assim no dia a dia mesmo, tá? Que são aqueles que não passam pelo processo de beneficiamento ou refino. Por exemplo, os cereais integrais, eles possuem uma película protetora que envolve os grãos ricos em nutrientes e fibras, que é importantíssima para o intestino. São os prebióticos, né? Que além de vitaminas e minerais, ele tem um alto valor nutritivo. Esses alimentos que não passam pelo processo de refinamento. E quando ele passa, a retirada dessa película leva ao empobrecimento desses nutrientes, deixando apenas só o amido, carboidrato simples. O carboidrato complexo ele é muito mais superior do que o carboidrato simples, tá? O pico glicêmico dele é muito mais elevado e ele pode causar diabetes, dentre outras doenças mais. O que para tais amidos, para ele ser absorvido, ele precisa de outras vitaminas e minerais. Ou seja, brother, se Deus fez daquela forma, se a natureza fez daquela forma, não tira. Porque vai lhe causar algum dano no seu organismo. Ele foi feito completo ali, daquela forma que a gente tem que ingerir, tá? Se esses nutrientes fornecidos pelo alimento tiver deficiência, o próprio organismo terá que fornecer. Então vai ter que tirar de outras partes, assim como um remédio, das suas reservas, para assim, como é que eu posso explicar? Ele vai tirar das suas reservas e causando desequilíbrio no funcionamento do seu corpo. Ele causa o cansaço físico, mental, as gripes, resfriado constante, as gastrite, né? A artrite, a artrose, dentre outras coisas, mas gerando as doenças metabólicas. Então prefira os alimentos integrais, açúcar mascavo, os grãos integrais, né? As massas integrais complexas, etc. E tal. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui o que é um dos alimentos funcionais. Vamos lá. Olha aqui, esse aqui é um arroz integral, o mais escuro, ó, é um arroz integral com um arroz branco.
tá? O arroz integral, ele mantém seus nutrientes e não passa pelo processo de refinamento ou limpeza do grão. Os refinados, eles já passam pelo processo de polimento dos grãos, retirando assim o seu valor nutritivo. Olha a diferença de um alimento integral para um alimento que foi refinado, tá? Então, aqui, ó, o integral, ele tem esse farelo, que a gente vende muito como farelo de trigo, tá? Excelente prebiótico pro intestino, tá? O integral, ele contém o germe, né? Que contém muitos nutrientes, entre eles a vitamina B, a vitamina E, tá? O magnésio, o ômega, tá? Ele tem o endosperma, que contém as proteínas, as vitaminas do complexo B e o carboidrato. E o que eles fazem? Eles tiram essa película protetora, tira esse germe, que aqui na cabecinha que está o maior valor nutritivo, geralmente dá para bois, gados, e fica apenas só isso aqui pra gente, o endosperma, só o carboidrato simples. Ou seja, que benefício esse alimento vai te dar? Ele só vai te encher, nada mais. Você está entendendo? Então isso é um alimento funcional quando ele está completo, com a sua película protetora, as suas fibras são excelentes para arrancar o colesterol, alimentar as bactérias boas no intestino, os probióticos, o germe, ele contém muitos nutrientes, a cabecinha dele. Então, o arroz integral, ele demora mais a ser cozido, mas você come em pouquíssima quantidade, quanto que na verdade você come mais 2 ou 3 conchas, não te enche e não te fornece o nutriente que o seu organismo precisa. Então, isso é um alimento funcional. Um dos melhores meios de alimentos. Por quê? Ele bem mastigado, bem salivado, ele é importantíssimo nos distúrbios psíquicos e na falta de memória. Ele é purificador do sangue por causa das fibras, né? E é um ótimo, excelente para o aparelho digestivo. Além de praticamente ser um dos alimentos mais completos, possuindo a cadeia mais completa dos 12 aminoácidos, indispensável para a formação de novas células, ele é rico também em vitamina A, B, B2, B5, B6 e minerais, cálcio, fósforo, ferro, etc. E tal. Ou seja, o arroz integral. O arroz branco, ele passa naquele processo de refinamento e tira todas essas substâncias, restando apenas o carboidrato simples. Você está entendendo? Deixa eu ver um outro alimento bem interessante. Na faculdade, pouco se fala, em aula de parasitologia, pouco se fala sobre alimentos que combatem o verme, um parasita, assim. Entendeu? Dificilmente se fala, mas a gente tem. Então, é semente de abóbora aqui, ó. Excelente vermifuga, inclusive contra solitária, tá? Útil também no auxílio de tratamento de prostatite. Semente de abóbora com aquela erva, com hortelã batido, meu filho, não fica uma solitária no seu organismo. Tofu contém 2 vezes mais proteína do que a carne, não contendo colesterol. Possui os aminoácidos essencial, de fácil digestão e aconselhável para regimes de emagrecimento. Tem inúmeros alimentos funcionais. Bom, os alimentos funcionais, seu defeito, por exemplo, um deles aqui, ele melhora a agilidade, a degradação parcial da proteína, lipídio e carboidrato, melhor valor nutritivo, melhora a utilização de lactose, ação antagônica contra agentes patogênicos entéricos, né? Ação anticancinogênica, ação hipocolesterolemia, produção de inibidores de síntese de colesterol e modulação imunitária. Melhora a produção dos macrófagos, estimulando a produção de células supressoras. Os alimentos funcionais sulfurados e nitrogenados. Os alimentos sulfurados e nitrogenados são compostos orgânicos usados na proteção contra carcinogênese e mutação, sendo ativado de enzimas na detoxificação do fígado. Deixa eu ver outra aqui. Vitaminas e antioxidantes. A oxidação no sistema biológico ocorre devido à ação dos radicais livres no organismo. Essas moléculas têm um elétron isolado, livre para se ligar a qualquer outro elétron, e por isso são extremamente reativos. Elas podem ser geradas por fontes endógenas ou exógenas. Por fontes endógenas, originam-se de processos biológicos que normalmente ocorrem no organismo, tais como redução de flavinas e tiolos, resultando na atividade de oxidase, ciclooxigenase, lipoxigenase, desidroxigenase e peroxidase. A presença de metais de transição no interior da célula e de sistemas de transporte de elétrons. Esta fica gerando os radicais livres, que envolvem vários organelos celulares, como a mitocôndria, lisossomos, peroxissomos, nucleotídeo, as fontes de radicais. Então, nós temos alimentos como fontes de radicais livres, fontes de antioxidantes que combatem toda essa lesão causada nas células, como os radicais livres. Tá? Os antioxidantes podem agir diretamente na neutralização da ação dos radicais livres. Neles estão a vitamina C, a glutationa, o ácido úrico, vitamina E, carotenoides, entre outros mais.
Esse aqui é um artigo que eu tenho bastante tempo, eu gosto muito. Alimentos funcionais e nutracêuticos, tá? Pode ser considerados alimentos funcionais, ele deve estar na forma de alimentos comuns e serem consumidos como parte da dieta para produzir benefício à saúde, de tais como redução do risco de diversas doenças, de manutenção do bem-estar físico e mental. Os alimentos funcionais são considerados assim. Bom, o alimento funcional, ele pode ser considerado funcional se for demonstrado que o mesmo pode afetar beneficamente um ou mais funções-alvo do corpo. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? O alimento funcional tem todo o poder sobre o nosso metabolismo. Outro exemplo, existem alimentos que são responsáveis por estimular substâncias no nosso organismo, né? E mantê-los regulados, não, principalmente no nosso estado emocional. Os alimentos possuem nutrientes que agem na formação e liberação de neurotransmissores. Essas substâncias são conduzidas ao sistema nervoso central, que é responsável pelo estado de humor. Os neurotransmissores são responsáveis pela comunicação entre células do nosso cérebro e, para cumprir a sua missão, deve estar em níveis adequados. Os neurotransmissores ligados ao humor são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Serotonina é o hormônio responsável pela alegria e bem-estar, tem ação como calmante sedativo. Dopamina, noradrenalina proporciona energia. Então, ao ingerirmos alimentos ricos em triptofano e carboidrato, eles produzem a serotonina. Já a dopamina e a noradrenalina são produzidas mediante o auxílio de um aminoácido chamado tirosina. As vitaminas do complexo B6, piridoxina, B9, ácido fólico, folato, então os minerais selênio, magnésio e lítio, relacionados à modulação e à estabilização do humor. E o certo é que, ao ingerirmos esses nutrientes, ele tem uma função fisiológica no nosso organismo, melhorando o nosso estado de humor, né? E assim por diante. São esses alimentos triptofano, a banana, a carne magra, os peixes, iogurte, né? Por exemplo, o grão de bico, aveia, banana e salmão tem a capacidade de aumentar a acetilcolina, tá? Que são os principais neurotransmissores do sistema nervoso e servem para a contração muscular. Ele faz a sinapse da memória. Para isso, você precisa estar lendo, não adianta muita acetilcolina se você não faz a leitura para ele guardar lá no cérebro, tá? Ele é que faz a acetilcolina, pega essas letrinhas que você lê e armazena lá no canto do cérebro. Porém, ela é eliminada constantemente após cumprir suas funções. E certas neurotoxinas atuam na sua inibição. Então, o alimento ele tem todo o poder sobre a nossa fisiologia. E quando você passa a conhecer a diferença para fazer boas escolhas, é o que te leva a tão sonhada qualidade de vida. Ou você come besteira, que vai futuramente lhe causar danos, ou você se previne paga um pouquinho mais caro por uma alimentação de qualidade. Ah, mas pobre não tem condições de comer uma alimentação natural e tal. O pobre tem dinheiro para comprar, fazer churrasco, o pobre tem dinheiro para gastar rios com cerveja, o pobre tem dinheiro para comprar rios de cigarro. Eu estou falando isso porque eu sou classe média baixa e eu já passei por isso, eu vi. O pobre tem dinheiro para tudo, quando ele realmente quer. Tá? Agora, se ele quiser ter uma boa alimentação e não tem condições, vai plantar no quintal, faz. Enfim, a feira sai muito mais barato, 20, 30 reais você gasta um rio de feiras, alimentos naturais, do que churrasco, cerveja, álcool e bebida, enfim. A gente só não se alimenta porque a gente não tem conhecimento. Tá? A alimentação saudável é mais barata, te gera mais qualidade de vida e muito mais saúde. Beijo, boa noite, até amanhã.